Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos começando mais um podcast Palavraiada, a segunda temporada, primeiro episódio do ano de 2026. Estamos falando diretamente do estúdio da Unifia, gentilmente cedido pelo nosso querido amigo, professor Fábio. Eu estou aqui, eu sou Edgar Jorge, eu estou aqui com o meu parceiro de aventuras, Fernando. É você mesmo, Fernando? Olá, Edgar, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, melhor agora. Vamos lá. E quem é que a gente está aqui de convidado, Fernando? Então, essa estreia de 2026, na nossa segunda temporada, nosso primeiro programa, é a doutora Patrícia Braz. Seja muito bem-vinda ao podcast Palavraiada. Obrigada, gente. É uma honra, né? Tá estreando a temporada, né? Opa. Muito bom. Quero agradecer o convite do Edgar, do Fernando. Muito feliz de estar aqui. Então vamos lá, vamos então começar. Só lembrando que Palavraiada é só gente relevante e Papo interessante. Aqui está ou papo relevante de gente interessante. Exato. Gostei. Então vamos lá, doutora Patrícia, apresente-se para o nosso público, para os nossos ouvintes, aquelas pessoas que depois vão nos assistir. Quem é Patrícia Braz? É difícil falar da gente, né? É muito difícil. É difícil, mas vamos lá. Bom, eu sou Patrícia, né? Sou médica de formação, sou médica de família. Não sou de Amparo, né, que é uma pergunta bastante comum que as pessoas fazem, né, se eu sou de Amparo, eu não sou daqui, sou de São Paulo. São Paulo, capital. Capital, mas estou no interior há muito tempo e em Amparo mais de 20 anos já que eu estou aqui. Então já me considero amparense, né? Tenho uma filha de 9 anos, né? E acho que é isso, acho que ao longo da conversa, vocês vão me conhecendo um pouquinho mais, né? Maravilha, com toda certeza. Como é o nome da sua filha? Helena. Helena Borboleta? Helena Borboleta. Conta pra gente por que Borboleta. Essa história é engraçada. Quando ela era bem pequenininha, né, quando as pessoas perguntavam o nome dela, ela falava que era Helena Borboleta, e ela falava várias coisas, nuvenzinha, sabe assim, ela ia falando vários nomes, mas a Helena era sempre Helena Borboleta e mais algumas coisas, né, e aí ficou. E tanto que eu tenho uma tatuagem de borboleta, né, em homenagem a ela, né, enfim. E ela queria muito vir junto comigo, inclusive. Tá vendo só? É que nós não temos uma instalação que seja confortável para trazer convidados, né? Sim. Mas a gente vai pedir para o professor Fábio nos arrumar um espaço onde caiam... Um espaço kids. Isso. Você dizer que 9 anos, né? Já daqui a um tempo já vai sair desse espaço kids, porque o tempo passa rapidamente. Bom, eu vou começar a fazer aqui um questionamento até a respeito de uma postagem que eu vi no seu Instagram, né? Que são as novas propostas da Anvisa, que seria sobre o uso medicinal da cannabis. Então eu gostaria que você comentasse a respeito, né, dessa postagem e também desse avanço para o tratamento de muitas pessoas que precisam utilizar dessa substância. É bem interessante esse tema, né? A cannabis medicinal, né, ela vem sendo estudada há muito tempo, assim, né, na história, né? Mas no século passado, enfim, no começo do século passado, começou uma estratégia que falam até que era muito da questão da indústria farmacêutica, né? Por conta até de uma competição, enfim, né? E a cannabis foi colocada muito num lugar meio criminalizado, né? As pessoas têm um certo preconceito em relação à cannabis. Mas existem vários estudos, né? Inclusive de pesquisadores brasileiros, né? Da Unifesp, teve um histórico importante de pesquisa sobre, né?
e várias patologias em que a cannabis ela tem um resultado muito interessante, né? E no Brasil, inclusive, a história da cannabis, né, dessa entrada e dessa popularização teve muito a ver com as mães, né? Não sei se vocês sabem dessa história, né? Que as mães de crianças com patologias bastante graves, principalmente doenças genéticas que cursam com muitas convulsões, né? Muito comprometimento neurológico, começaram a fazer esse tratamento, né? Viram pesquisas, enfim, estudos e experiências externas, né? E começaram a importar, e até meio contrabando mesmo, porque não tinha uma legislação sobre isso, e as crianças melhorando muito, né? E aí começou toda uma luta das mães para que a Anvisa, né, que tivesse essa legalização, e aí a gente começou aí de uns 10, 15 anos para cá, isso vem aumentando, né, e agora a gente aí tem uma legislação um pouco mais acessível, né, porque até então não se podia plantar no Brasil, nenhuma empresa, nenhuma, né, podia fazer o plantio, o cultivo e a comercialização, a não ser algumas associações que conseguiam judicialmente, associações de pacientes, né? E aí agora a Anvisa vai possibilitar que isso se amplie, né? Possibilitar a pesquisa, porque até a pesquisa ela era dificultada porque as pessoas não conseguiam acesso, né? Os pesquisadores não conseguiam acesso à planta, né? Então isso agora vai melhorar bastante, né? Porque até então, assim, a grande fonte nossa para tratamento é de importação, então isso deixa o tratamento muito caro, né? Então hoje ele ainda é pouco acessível, né? Então a gente já está vendo no SUS mesmo também, incorporação, Estado de São Paulo, para algumas patologias. Então isso tá crescendo, eu acredito que aí em breve a gente vai ter mais acesso, e é bem importante isso. Deixa eu falar, eu já tomei alguns frascos dessa substância da cannabis e realmente eu senti algumas melhoras, algumas questões neurológicas que me acometem por conta da poliomielite e tal. Então eu sou uma testemunha aí de que ela traz realmente algum benefício bacana aí é promissor mesmo, né, essa questão. Eu queria aproveitar que nós estamos falando de cannabis e tal, você se apresentou como médica. Você já foi médica do município, né? Você atuou já, né? Conta um pouco pra gente. Sim, eu fiz residência na Unicamp, né, de Medicina de Família e Comunidade, isso no começo dos anos 2000. E aí a gente fazia os atendimentos aqui em Amparo. Nosso campo de prática na residência era nas unidades de saúde daqui de Amparo, porque Amparo era referência, né? Em saúde da família. Em saúde da família é uma referência nacional. Então a gente saía de Campinas, que também é uma cidade que tem um histórico aí na saúde pública importante, né? Mas a gente saía de lá, vinha para cá atender nos postos. E aí foi que eu conheci Amparo, né? E quando eu terminei a residência, eu prestei o concurso e passei, tinha propostas de trabalho em vários lugares, mas optei em ficar aqui por conta da qualidade mesmo de todo o aprendizado que eu tinha, do programa, né? A gente tinha muito... Era uma ligação quase direta com o Ministério da Saúde, assim, tudo que era lançado a gente já estava fazendo aqui, então era uma gestão muito arte, né? Era muito inovadora, então assim, eu aprendi muito aqui. Aí eu trabalhei 5 anos na Unidade de Saúde do Jardim Brasil. Que lá foi uma escola para mim, aprendi muito. Eu imagino, né? Foi muito bom. É o trato direto com as famílias. Sim. E algumas ainda em condição não das mais favoráveis, né? Socioeconômicas, assim. Sim, bastante vulnerabilidade, né? E a saúde da família, ela tem muito essa característica, né? Da gente conhecer o território, a gente vive o território mesmo, né? Então o médico, não é só o médico, né? A equipe como um todo vai nas casas, visita, conhece, né? Então faz intervenções não só voltadas ali para o adoecimento, mas pensando em prevenção, em promoção, né? Isso é muito importante. Eu sou muito interessado, no meu campo político, eu sempre fui muito interessado pela questão da saúde da família. Até chegamos a conversar uma época, né, quando eu tentava fazer o meu programa de governo, aí quando eu me candidatei. Mas o que a gente percebe hoje é que há uma diferença enorme entre o que foi
o que era aquela política de saúde da família versus o que ela é hoje. Eu não quero ser leviano de afirmar que isso é um fenômeno que acontece apenas aqui na nossa cidade. Eu imagino que o programa ele foi perdendo aquele punch, ele foi perdendo aquela força que ele tinha, que com o tempo as pessoas ficaram mais presas nos postos de saúde e menos em contato com as famílias, menos se interessando. É um pouco disso, é diferente disso? É difícil dizer, Edgar, porque assim, o SUS, né, a gente pensar o SUS como um todo, né, o Brasil é gigante, né, e tem muitas realidades muito diferentes, né. Então, para você conseguir realmente implementar uma política pública, né, o gestor municipal ele tem que ser muito entender, né, sobre, né, e acreditar naquilo e defender para realmente colocar em prática, né. Então, eu vivi um momento em Amparo, né, eu fiquei acho que uns 5, 6 anos, mais uns 8 anos acho que acompanhando a gestão, que foi, enfim, né, do César, uma parte do Paulo, né. E existia um comprometimento em relação a isso, né? A secretária de saúde era a Cidinha Pimenta, né? Que tinha uma experiência enorme em saúde pública. Então isso faz uma diferença, né? Quando você vai, a pessoa entende daquilo, sabe o que está fazendo, acredita naquilo. Então banca determinadas questões ali, porque muitas vezes a própria população não entende muito, né? A proposta do programa, às vezes tem essa questão com o médico de família, às vezes as pessoas querem um especialista ao invés de um médico de família, então isso acontece, né? Às vezes prioriza questões hospitalares ou de mais alta complexidade e não valoriza ali aquele trabalho que é fundamental, que é feito nas unidades. Então, realmente isso acontece, né? Então, depende muito. Mas arrefeceu bastante a força do programa. Sim, aqui sim, né? Tem lugares que acabam ganhando mais força, tem lugares que menos. É uma política que o Ministério da Saúde escolheu, né, desde 1994, né? Então a saúde da família ela tem um histórico aí bastante importante, né? Na história tem se fortalecido e tem mostrado resultados, né? Tá. Mas é um desafio, né? É um desafio bem grande de colocar em prática mesmo. Certo. E como que você definiria o que seria o serviço médico da família? Qual que seria a proposta do exercício do profissional em relação ao tratamento com a família nas unidades? Então, o médico de família, ele é um clínico, né? Então, assim, que atende a pessoa ao longo da vida dela toda. E é o médico que você tem de referência. Então, aquele médico que vai te conhecer. Então, por isso que, né, ele atende a pessoa, né? Ele não necessariamente vai atender a família toda, né? Ele atende a pessoa, mas ele atende aquela pessoa entendendo que ela faz parte de um contexto. Que ela tem uma família, que ela mora num determinado bairro, que ela tem um determinado trabalho, que ela tem uma situação econômica, porque tudo isso interfere na saúde e no adoecimento e no acesso à saúde, inclusive, né? Claro, tem pessoas que têm mais acesso à saúde, tem pessoas que vão ter menos. Então, não tem como a gente pensar saúde sem pensar política, por exemplo, né? Então, às vezes as pessoas questionam isso, né? E não tem como, né? Você pensar em saúde, em realmente enfrentar os problemas das pessoas e realmente garantir que as pessoas tenham uma saúde de qualidade, se você não pensar em tudo isso, né? Então, o médico de família ele tem uma formação muito importante para entender isso, para entender as dinâmicas de território, conhecer o território, né? A pessoa como um todo, né? Não só a doença dela, né? Então, a pessoa tem uma hipertensão, eu não vou olhar só para aquilo, eu vou olhar como que é, porque se vocês dois tiverem hipertensão, você vai reagir de um jeito, seu organismo, e você lida com essa situação de um jeito e ele de outro. Então a gente precisa olhar para essas características, né? Então o médico de família ele faz isso e ele não foca na doença. Então eu acho muito interessante porque a pessoa às vezes tem vários médicos, né? Então você tem, sei lá, uma questão no coração, uma hipertensão, você vai no cardiologista. Você tem uma diabetes, vai no endócrino. Você tem um problema de pele, você vai no dermatologista. Então você tem um monte de profissional, ninguém se conversa muito, às vezes até os tratamentos podem interferir um no outro. Então o médico de família tem esse olhar global, né?
E ele é um médico que resolve, porque muita gente tem uma ideia de que a gente só encaminha, né? Então vai passar comigo só para saber para que especialista tem que ir. Na verdade, não. Em torno de 80% a 90% dos problemas de saúde, o médico de família ele consegue resolver. Então você tem um profissional ali que é resolutivo. Então se você pensar em sistema de saúde, é a melhor forma, né? Porque é a porta de entrada. Então você tem ali, as pessoas têm o acesso, elas sabem onde ela tem que ir, quem é o profissional que é de referência dela. Boa parte das coisas são resolvidas ali, e o que precisa ir para algum outro lugar, para algum especialista, ele já vai direcionado também, né? Então ele já tem essa... Eu que sou um pouquinho mais antigo que todos aqui, eu sou do tempo que existia um médico de família, um médico muito famoso aqui em Amparo, era o Dr. Mazini, ele é uma referência, tem até uma estátua dele em algum lugar aqui na cidade. Ele morava ali perto do Lago do Mercado, ele andava pela cidade, ele via as pessoas, ele entrava na casa das pessoas, tomava cafezinho, perguntava se tinha sarado. Essa parte é boa. Essa parte é boa. Você perguntava se a família estava bem, se a pessoa tinha sarado daquele problema no pé, se não sei o quê. Era um conceito daquele médico que realmente olhava para o paciente na integralidade dele, né? Não em microespecializações, né? E era muito confortável você ter alguém que você pudesse chamar, né, que te conhecia, né, no seu ambiente. É muito legal, eu sou um grande fã dessa política de saúde. E agora eu vou aproveitar, só emendar uma pergunta. O fato de você ter trabalhado como médica de família, trabalhado em comunidade, tem relação com o seu encaminhamento para ir se interessando mais para os problemas da mulher especificamente? Tem algum sinal de que chamava para você se preocupar mais com as questões da saúde da mulher, como hoje você tem mais esse perfil? Vê se eu viajei na maionese. Acho que é interessante você fazer essa pergunta, porque acho que eu nunca refleti muito sobre isso exatamente. Ou seja, as coisas vão acontecendo na vida, às vezes a gente não vai pensando muito, né? É aquele famoso olhar de fora, né? É verdade. Assim, é lógico, né? Na minha prática, né? Nas unidades a gente tem isso, né? A gente tem muito mais as mulheres procurando a saúde, né? As mulheres acabam se cuidando mais e até levando, né, criança, enfim, crianças, então né? A gente acaba tendo mais contato, então acho que isso tem relação, sim. Mas acho que tem muito a ver também com a minha história, assim, né? Acho que também ao longo do tempo, ir me identificando com as causas femininas e me considerar, né, entendendo que eu era feminista, né, que sou, enfim, mas entendendo isso, entendendo as dificuldades que as mulheres enfrentam, em todos os aspectos, né? Então isso foi mexendo muito comigo, assim, né? E aí eu fui me direcionando para essa área, assim, inclusive uma área que eu quero estudar mais, né? Pesquisar, né? Tenho esse desejo, então Conta pra gente, assim, você falou que você se considera feminista. Explora um pouco esse conceito que é o feminismo, como é que a pessoa chega à conclusão de que ela é feminista e o que diferencia a mulher feminista de uma mulher que não feminista. Só para... É interessante a gente abordar isso porque, assim, existe toda uma tentativa de desconstruir esse movimento, né? A gente fala feminista, né? Tanto que a gente às vezes até fica um pouco assim, né? Fala, vou falar que eu sou feminista, já levanta um certo, né? Enfim, já causa um desconforto, né? Eu acho que a gente precisa entender que o papel da mulher na sociedade, né? Ao longo da história, enfim, a mulher... tem sofrido muitas violências, desigualdades, né? O mundo ele é construído pelos homens e para os homens, né? Então legislação, a questão do trabalho, enfim, várias questões, né?
Até se a gente pegar na área da saúde, por exemplo, a maior parte dos estudos relacionados a medicamentos são feitos nos corpos masculinos, então, e são corpos diferentes, né? Então, como às vezes não necessariamente um medicamento que funciona de um jeito no corpo masculino vai funcionar no feminino. Várias doenças, várias patologias femininas agora estão ganhando mais visibilidade pelo movimento das mulheres, né? A endometriose, por exemplo, é uma situação, né? As mulheres viviam com dores absurdas, relatando isso para os seus médicos, e isso não é valorizado porque faz parte, né? Faz parte da sua história, faz parte do seu organismo, aguenta. Isso, né? É um negócio, normalmente os remédios são mesmo os mesmos, né? E aí recentemente começou a aparecer, né, remédios FEM, né, para dores de mulheres, para dores masculinas, essa linha do que você está falando. Então, não é uma questão de marketing apenas, é uma questão de... Algumas são, né? Algumas são sim, né? Para chamar a atenção, até porque as mulheres têm ganhado mais visibilidade, então o mercado também vê isso, né? Mas a gente começa a ver mais estudos sobre patologias e questões mais relacionadas à saúde da mulher, que antes a gente não tinha, a própria menopausa, enfim, né? Ainda acho que está engatinhando muita coisa, mas a gente não tinha isso, né? Então, se enxergar feminista, acho que é você enxergar essas questões, essas diferenças, e você, de alguma forma, se posicionar e lutar para que isso não aconteça, né? Em nenhum momento o feminismo quer subjugar os homens ou inverter a situação, né? Da gente dominar, da gente oprimir, como acontece, né? É uma equidade, né? Realmente direitos iguais, né? Olhar pra gente, é lógico que nós não somos iguais, né? Tem questões que são diferentes, mas as diferenças elas têm que ser tratadas de uma forma que equipare, né? Não que produza mais, né, sofrimento, desigualdade, enfim, então é isso. E aí foi um processo ao longo da minha vida de entender, acho que desde que eu sou criança, várias coisas já me chamavam a atenção, assim, que já me sensibilizavam, né? Mas aí acho que ao longo do tempo, você vai estudando, vai lendo mais sobre, vai tendo vivências, vai conhecendo outras mulheres e tal, aí você vai entendendo, né, que isso é importante. Então, para mim, hoje é importante me posicionar dessa forma, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também, né? Então, quando eu atendo uma mulher, eu olho para ela de uma outra forma. Então, por exemplo, é muito comum no consultório as mulheres chegarem com queixas inespecíficas, assim, meu cabelo tá caindo, não tô conseguindo dormir direito, eu quero dosar vitamina. A maior parte das pessoas acha que tem alguma, ou quero fazer exames para ver se eu tô com alguma doença, né? E aí, lógico, converso sobre, né? A gente faz exames necessários, mas eu começo a perguntar como que é a vida dela, como que é a rotina dela, ela é mãe, quantos filhos, como é que tá num relacionamento, como que é esse relacionamento, como que é o trabalho, e aí você começa a ver o quanto que é a sobrecarga do cuidado, de funções de cuidado da casa, dos filhos, situações de violência vão aparecendo, então você vai entendendo que tem outras coisas, e se a gente não abordar isso numa consulta, se a medicina não olhar para isso, a gente acaba só reproduzindo, né? Porque às vezes prescreve um antidepressivo, um diazepam, e aí, né, que vai acalmar ali, vai aliviar os sintomas, mas não vai atingir a causa, né? Então isso a gente vai ajudando o sistema a continuar oprimindo essas mulheres, né? Até mesmo quando você citou, né, sendo médica, né, de família, que geralmente quem aparece para a consulta são as mulheres levando os filhos, nós já temos ali praticamente um esquema histórico, que é o esquema justamente de que a mulher que cuida do filho, que a mulher que vai levar o filho para o médico, porque historicamente é o homem que está trabalhando. E aí, a relação provedor e reprodutor, né? Aquela coisa meia. Sim, é assim que a sociedade foi organizada. E aí no momento em que a mulher começa a lutar com justiça pelos direitos, buscar trabalho, ter outras profissões, não sendo somente a dona de casa, a esposa, a mãe, aí depois ela volta do trabalho, mas ela ainda continua cumprindo aquelas funções que são as funções historicamente de mulher. Então ela trabalha às vezes fora porque ela tem uma profissão, mas ela precisa cuidar do filho, quando o filho está enfermo, levar o filho para uma consulta médica, para conversa com o médico, precisa cuidar do marido, da casa, e de fato vai sobrecarregando.
E até, por exemplo, a gente percebe, né, que você tem uma preocupação com isso, porque você até citou, você fez mestrado na Unifesp, e agora a pretensão é fazer justamente um doutorado. Você está pensando. E o estudo será justamente nesta área, de entender o papel da mulher nessa sobrecarga emocional, porque nós temos as enfermidades, né, que são emocionais, psicológicas. Gostaria de que você comentasse um pouco sobre isso, o que você está pensando no seu projeto de pesquisa, se você já tem algum encaminhamento, algum pensamento sobre isso. A minha grande referência assim, teórica é a Valesca Zanello, né? É uma pesquisadora, professora da Universidade de Brasília, psicóloga, e ela estuda muito essas questões de gênero, né? Inclusive foi lendo um livro dela e entrando em contato com a teoria dela que eu também consegui me entender e até, vamos dizer assim, me perdoar um pouco de algumas questões, né? De violências que sofri e tudo, e que às vezes a gente não consegue muito entender, né? E a gente acha que é muito individual, né? E quando a gente vai olhar, isso está muito condicionado com a forma como a gente foi condicionada como mulher mesmo, né? Mas é cultural. É cultural, né? Você pode citar um tipo de violência ou não? A violência física mesmo, né? Assim, por exemplo, quando você está num relacionamento abusivo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, por que aquela mulher ficou tanto tempo? Né? Eu vivi 10 anos um relacionamento abusivo. Por que a mulher fica nesse relacionamento, né? Tem várias questões, assim, né? De uma dependência emocional, de uma necessidade de ser validada através de um relacionamento, de você ser escolhida por um homem, de você ser validada, porque hoje eu sou uma mulher divorciada e tudo mais, e eu sei, em determinados espaços, eu sou olhada e vista de formas diferentes se eu estivesse casada, né? Se eu estou sozinha num espaço, se eu estou com um homem, com um parceiro, é diferente, né? A gente sente isso. Então, não é um defeito meu ou daquelas mulheres que permanecem, que têm dificuldade de sair, né? Porque realmente isso é muito condicionado, né? Então, acho que mais ou menos 2021, mais ou menos eu entrei em contato com com a Valesca, tudo, né, com o livro dela e tal. E aí aquilo me despertou, assim, de falar, eu preciso estudar mais sobre isso, falar mais sobre isso, trazer isso para dentro da medicina, porque é isso, a gente acaba medicalizando o sofrimento das mulheres, né? Toda essa questão, toda essa conjuntura, ela causa um sofrimento mental, então as mulheres elas têm mais depressão, mais ansiedade, se a gente for olhar os dados. Dopando e mantendo... Né? Então a gente precisa discutir isso, não que eu vá resolver o problema, mas se elas conseguirem, se as pessoas conseguirem minimamente enxergar que isso está acontecendo, elas podem tentar encontrar soluções e outras formas de apoio, né, para mudar essa história, né? Então eu tenho muito esse desejo, já, né, tenho esse contato com a Valesca, tenho já meio encaminhado, realmente assim, organizar a vida para fazer, porque é isso, eu sou mãe solo, né? Então sou médica, tenho toda uma questão assim, a minha família não é daqui, então dou conta das minhas coisas aqui, né, meio que sozinha, então tem toda uma organização de tempo, de trabalho, né, tudo para conseguir fazer. Então cada ano eu vou meio que adiando um pouco por conta disso, mas tenho um desejo muito grande, quero, né, fazer, pretendo em breve dar continuidade a esse sonho que eu tenho. Muito bom. Maravilha. Eu queria te perguntar um pouco sobre o SUS. O SUS. Você é consultora, né? Você é consultora em projetos PROAD SUS. O que é PROAD SUS no Hospital Oswaldo Cruz? O que é PROAD SUS? O PROAD é um projeto do Ministério da Saúde que ele compõe alguns hospitais do país, hospitais de referência, então o Sírio, Einstein, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa de São Paulo, enfim, vários hospitais que são considerados filantrópicos e eles têm uma isenção fiscal. Então eles revertem parte desse valor da isenção fiscal para projetos que beneficiam o SUS, né? Então é basicamente isso, tem projetos de vários tipos, né? São pesquisas. Tem de pesquisa, né? Mas os que eu trabalho em 2 projetos específicos que são para educação de profissionais do SUS. Então O projeto APS é um deles? É o Cuida PS,
né, e o Detecta PS, que eu estou hoje, né? Então são 2 programas que a gente monta cursos, né? Um é um curso de especialização que a gente oferta para profissionais de saúde do SUS para qualificar o atendimento. Então tem um grupo que organiza isso, que faz isso, né? Inclusive a gente viaja, porque os projetos eles são muito voltados para áreas vulneráveis, assim, áreas carentes. Então tem um que é no Amapá, né? Tem outro que é Maranhão, Paraíba, Tocantins. Então tem vários, né, assim, são esses lugares. Assim. Então é muito interessante porque a gente também entra em contato com outras realidades também. Aí entra aquela outra sua formação do mestrado em educação em ciências da saúde. Quer dizer, você usa essa especialização sua para fazer, para transferir o conhecimento para os profissionais que trabalham nessas regiões, é isso? Isso. Então você está otimizando perfeitamente bem tudo aquilo que você vem aprendendo e completando a sua formação cultural. É isso mesmo, tá? Não tem nada perdido no que você vem fazendo até agora, não é isso? Porque, né, como médico eu posso atuar na assistência direta, né, no atendimento, na educação, na docência, né, e na gestão. E eu gosto das 3 áreas, assim, como médica de família, porque um dos problemas do médico de família é isso, a gente gosta de tudo, né? Então na faculdade, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em escolher que especialidade que eu ia fazer. Por exemplo, eu gostava muito de ginecologia, né? Eu sempre gostei. Mas eu falo assim, eu vou fazer ginecologia e nunca mais eu vou atender uma criança, nunca mais eu vou atender um idoso com hipertensão. Então tinha essa coisa dessa dificuldade de escolher alguma coisa. Então eu gosto muito, né? E tive sorte, acho que também fui construindo isso, de ir tendo contato, né? De podendo trabalhar, né? Quando eu trabalhei, por exemplo, aqui em Amparo, lá no Jardim Brasil, eu fui coordenadora lá também. Então eu trabalhava como médica e era coordenadora da unidade, né? Então eu já fazia gestão e assistência e recebia residente, né? Porque os residentes da Unicamp faziam estágio lá no Jardim Brasil. Então eu já fazia as 3 coisas ao mesmo tempo ali, né? Então isso eu gosto muito. Ao longo da minha carreira eu sempre fui fazendo os 3, às vezes um pouquinho mais uma coisa, um pouquinho mais outra, mas sempre estava ali tudo meio junto. Assim. Eu me identifico bastante com essa tua postura, porque eu sempre fui assim, perdão de me projetar nessa tua fala, mas é aquela questão que eu sempre fui o generalista, mas não aquele generalista superficial. Eu fazia aquele mergulho por apneia, né? Quando eu precisava aprofundar, você ia lá, estudava o assunto, voltava com a informação e trazia, e aí você navega, você consegue transitar por várias e se integrar com várias especializações com mais naturalidade, não é isso? Do que você se microespecializar, né? E essa analogia que você fez é bem interessante, porque o médico de família ele tem isso, a gente fala que a gente é especialista na pessoa. Então se você é meu paciente, você apresenta uma doença rara, que não é que eu não sei muito, eu vou lá estudar sobre aquilo. Eu provavelmente não vou acompanhar sozinha, não vou fazer o seu tratamento, mas eu preciso saber o que é, como que isso interfere na sua vida. Então é isso, aí a gente vai lá, mergulha, aprofunda em determinadas coisas. O que eu fazia com tecnologia, com a parte jurídica, com a parte de recursos humanos, engenharia, era isso, né? Eu puxava as cordinhas e todo mundo ficava segurando. Mas é legal, bacana. Deixa eu aproveitar e complementar a questão da especialização que é fornecida para profissionais, principalmente em lugares mais vulneráveis. Essas especializações chegam como? O ensino à distância, existem projetos também que acontecem no próprio local, né? Como que funciona isso? E como que é também a adesão desses profissionais do SUS, praticamente, né, que você disse, nesses cursos de especialização? Bem legal isso. Cada projeto é de um jeito, então eu estou vivendo os 2 jeitos, né? Então o Cuida PS,
ele é voltado para qualificar as ações para pessoas que têm condições crônicas. Então, hipertenso, diabético, né? Trabalha também com a questão dos fatores de risco, né? E esse projeto, ele tem uma especialização que ela alterna encontros locais e encontros à distância. Então, é uma especialização de 1 ano e meio, e aí a gente tem educadores de território, que aí a gente faz a formação dessas pessoas, que seriam os professores, vamos dizer assim. E essas pessoas vão lá no território e aí trabalham com esses profissionais. E é muito metodologia ativa, não é aula, né? Então a gente trabalha com problematização, mesmo caso, discussão de caso clínico, enfim, né? É bem interessante mesmo. E tem uma boa adesão, o Cuida, eu não vou lembrar o número, eu acho. Mas mais de 500 pessoas, né, 500 profissionais nesses três estados, né? E é muito interessante os resultados. Tanto que eu postei também esses dias, porque o Ministério fez uma publicação falando do Cuida, porque em dezembro a gente teve uma amostra. Então, nesses territórios, eles apresentaram o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo nos cursos. E foi muito rico, assim, muito interessante. Então, esse é presencial. O outro, que é o Detecta PS, ele é voltado para a detecção precoce de câncer. Então, é um projeto junto com o INCA, inclusive, né, que é a grande referência nacional, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. E esse a gente tem 2 eixos, né? Um, a gente montou um curso EAD para profissionais de saúde, está na primeira versão, tem acho que uns 800 inscritos, mais ou menos, né, e vai ter uma outra edição recente. E também tem um eixo que a gente chama de implementação, que é esse que a gente está indo lá no Amapá para aumentar a detecção precoce de câncer de colo de útero e de mama. Então a gente faz um trabalho com os profissionais de saúde nisso também. Aí também tem apoiadores que vão até o território, fazem esse trabalho lá, então tem esses aspectos. Então a gente pode trabalhar tanto com EAD, né, educação à distância, quanto presencial também. Maravilha. E como que é a docência para você? Eu gosto bastante, assim, eu gosto muito. Eu já atuei na Unifage, já fui docente, né, e trabalhei com a residência também. Quando eu trabalhei em São Bernardo do Campo, a gente montou um programa de residência lá, de medicina de família. Então eu gosto bastante, assim, né? E eu gosto muito também dessa interlocução ensino-serviço. Então essa questão do SUS ser um campo de ensino, né? Então quando eu trabalhei em São Bernardo eu fazia muito, né, junto com a equipe, né, essa ponte das universidades utilizarem a rede de saúde para receber os alunos, né, e a formação acontecer no SUS, né? Então eu sou apaixonada, assim, por isso. Acho que é muito importante, né, essa formação, assim, esse processo, né? Eu gosto bastante. Eu vou fazer uma pergunta provocativa, né? Não sei se ela é pertinente ou não, mas ouvindo você falar sobre essa quantidade de treinamentos que se faz, de centros de excelência formando pessoas, dando melhor formação, isso sinaliza para mim que o SUS está vivo, né? É a primeira mensagem que me vem à mente. Mas em seguida me vem uma dúvida, tipo assim, essa é uma realidade forte ou é uma bolha de excelência dentro do SUS? O que eu quero dizer é o seguinte: o SUS ele tem chance de permanecer sendo o SUS, entendeu? Que já veio ser copiado aqui por vários países como sendo o melhor sistema de saúde em tese de todo, né, do Ocidente, vamos chamar assim, né? É isso. Fala um pouquinho, é uma bolha ou é o SUS vivo e que isso tende a se espalhar mais para o SUS e o SUS melhorar? Eu não sei se eu me fiz entender. Fez sim, Edgar. Assim, é difícil até a gente falar sobre isso, porque assim, se a gente pegar a concepção do SUS, né, a política do SUS, ela é maravilhosa, assim, né? E foi uma construção da sociedade brasileira, né? Na época da redemocratização, no final ali da ditadura, começo dos anos 80, teve toda uma construção
popular, né, de profissionais de saúde, de pessoas mesmo da sociedade que lutaram pelo SUS, e ele nasce na Constituição de 88, né? Como esse sistema público, né, que é inovador, assim, porque a gente tem outras experiências internacionais, né, Inglaterra, tudo, mas de populações muito pequenas, né? Então não dá para comparar a Inglaterra, que é uma ilha minúscula, a Suécia, né? A Dinamarca, né, que tem sistemas... Com o Brasil, né, que além de ser enorme, tem diferenças gigantescas, assim. Então, existe um desafio de você colocar o SUS na prática, que ele é muito grande, né? Porque tem muita disputa política, tem muito desvio, né? Tem vários desafios, assim. Mas a gente vê que, apesar de tudo isso, o SUS, ele é fundamental, assim, né? Eu acho que são 20% da população, não vou lembrar agora o número exato, que tem plano de saúde no país. Então, a maior parte da população brasileira depende única e exclusivamente do SUS, né? Para tudo. Você não tem um país no mundo que fornece medicamento de graça, que faz tratamento dentário. Eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de saúde português, né? Que também tem uma atenção primária bem importante, né? Eles ficavam, assim, impressionados da gente falar que quase todas as UBSs no país têm uma cadeira odontológica, que você tem equipe de saúde bucal, assim, como assim? É super caro você montar uma cadeira, um consultório dentário, e no Brasil isso é super disseminado, né? Assim, então, tem muitas coisas que a gente não para olhar, né? Principalmente a gente classe média alta, que a gente não depende do SUS, a gente olha para o SUS como uma política pobre, assim, uma coisa que, né, a gente não valoriza e que a gente deveria valorizar enquanto sociedade, inclusive lutar para que ele se fortaleça, para que ele continue, né, porque é isso, assim, se a gente tiver mais recurso, mais comprometimento de gestão, realmente, né, compromisso real de colocar o SUS em prática, né, gestores, né, a gente tem tudo para ter uma saúde excelente, né, então, assim, é muito dependente, né, como aconteceu a municipalização, então os municípios, né, são os prefeitos, secretários de saúde que fazem a gestão da saúde no município, né? Então isso depende muito, né, da política. Então às vezes você tem um município que está indo super bem ali, avançando, de repente muda o gestor, muda tudo, né? Então isso realmente fragiliza muito o sistema, né? E tem vários desafios. Mas eu sou uma defensora do SUS, acredito muito, assim, acho que é uma política, se a gente vai olhando, assim, a gente vive o SUS, a gente se apaixona mesmo, assim, né, por tudo que é feito e produzido. Eu era secretário de Finanças de Amparo quando começou a municipalização do SUS, acho que foi no ano 96, 97, alguma coisa assim. E aí, de lá para cá, o que eu percebo também é uma percepção, né, de leigo, né, de um observador atento, mas leigo, é que o SUS deixou de ser, bota aspas, não deixou de ser uma política de Estado e passou a ser política de governos, não mais de um governo estadual, de um governo federal, mas de governos municipais. Estou me referindo ao que você falou, que como os gestores são municipais, então eu acho que houve algum ganho pela municipalização, por transferir a responsabilidade para o município, mas ao mesmo tempo houve perda de foco e de continuidade, porque as pessoas são completamente diferentes nas suas intenções, nas suas prioridades, né? E aí a saúde ela pode ter perdido alguma coisa. Tem um pouco a ver? Tem sim, né? A municipalização ela tem um porquê de existir, porque é isso, né? Você fazer a gestão mais próxima ali do município. As pessoas têm mais como cobrar, inclusive, você tem mais proximidade de chegar no prefeito do que chegar no governador, no ministro da saúde, enfim. Então tem essa questão, né? Mas os municípios, eles não conseguem dar conta de tudo que precisa ser ofertado. Então você precisa ter uma regionalização. Então vira e mexe, a gente aqui na cidade, por exemplo, discute o papel da Santa Casa, por exemplo, né? Santa Casa é um hospital regional, então ele tem que atender os municípios da região, porque você não vai ter uma Santa Casa em todos os municípios, você não vai ter
num município que tem 5 mil habitantes, você vai colocar um hospital lá. Não tem sentido, né, de recurso. Então você coloca numa região, mas isso tem que ser coordenado. E quem teria que fazer isso é o Estado. E a gente tem uma ausência total do Estado, assim, né? Total nessa gestão mesmo, nessa coordenação de rede. Isso, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, falando da nossa realidade, assim, isso nunca existiu, né? Então, o Estado, ele elege coisas ali que ele quer fazer, mas ele não faz essa coordenação do sistema. Então, isso fragiliza, né? Então, e o Ministério, ele só induz política, né? Ele mostra, ele fala que política que ele acredita que seja mais importante, aí ele faz isso através de financiamento, né? Ele induz o município através de... Se você fizer esse programa aqui, eu vou te dar esse dinheiro aqui. Então ele vai induzindo assim, mas ele não tem governabilidade no sentido de falar para o município, você tem que fazer isso, tem que fazer, né? Então isso realmente fragiliza o sistema, né? São grandes desafios que a gente tem no SUS e que até hoje, aí, né, mais de 30 anos, a gente ainda não conseguiu resolver, né? Mas acho que isso não inviabiliza o sistema e nem é para a gente dizer assim, não serve, vamos acabar, né? E vamos privatizar, ou enfim, né? Não tem sentido isso, é realmente a gente, né, investir cada vez mais, né, e a sociedade cobrar também isso, que isso aconteça, né? Aproveitando, pode falar, se for o mesmo assunto, pode... Não, eu queria mudar o tema, porque eu estou interessado na pauta feminista também. Então, antes de ir para o feminismo, eu vou roubar uma palavrinha sua, tá? Não sei se é uma provocação, mas ou uma curiosidade, ou uma constatação, eu não sei qual que é a palavra adequada, mas assim, eu trabalho na área da educação e eu percebo que trabalho no ensino médio em cursinho pré-vestibular e existe em Amparo, região, muitos alunos procurando o curso de medicina. Às vezes você percebe logicamente que a pessoa quer ser mesmo uma profissional, né, da saúde, mas também dá para perceber que muitas vezes é uma influência familiar. Questão de status. Você acha, aí não sei se é achismo ou o que você vê, você acha que sobrecarregou um pouco os cursos de medicina? O que você vê? Essa é uma análise difícil mesmo, difícil, né? Porque assim, se a gente for olhar o Brasil como um todo, né, e a proporção de médicos para a população, ela é baixa, assim, em relação a outros países e tudo mais. Mas você tem concentração de médicos, né? Então, por exemplo, no sul, sudeste, você tem uma grande concentração de profissionais, nas regiões mais litorâneas, grandes cidades, você vai ter uma concentração maior. E nas áreas mais distantes, mais vulneráveis, você não tem médico, você não tem nenhuma política pública para atrair esses profissionais para essas regiões, porque isso também tem que acontecer. É muito difícil alguém espontaneamente querer ir morar numa cidade que você tem que andar, sei lá, 3 dias de barco para chegar, que você não tem acesso a nada. Então, para você conseguir colocar um profissional nesse lugar, você tem que ter política pública para isso, né? E a gente, né, o Mais Médicos tenta um pouco isso, mas também teve bastante dificuldade. Então, assim, tem tido uma abertura grande de faculdades de medicina, talvez de um jeito aí não muito controlado realmente, né, e muito por uma questão financeira, né, poder de grupos que vão abrindo, enfim, porque é muito lucrativo, né, a maior parte dos cursos aí, 10 mil, 12 mil de mensalidade, então é lucrativo, né, então você tem um aumento e às vezes sem muita regulação disso, né, e em lugares que às vezes não estão precisando tanto assim, então existe, né, existe sim essa questão, né. Eu vou voltar para a pauta feminista, porque a gente está abusando um pouco do seu conhecimento, da sua atuação no SUS, que é um assunto que interessa muito ao público, mas também interessa muito a pauta feminista. Quais são os principais temas, vamos chamar assim, tá? Que você defende, que você chama assim, são os mais importantes? A saúde, a violência, como é que é o feminicídio, né? Quais são as pautas? Designa as pautas que vocês defendem mais assim.
Você está falando eu? Você como feminista, né? Você representa, você se posicionando como médica feminista, e o que é relevante na defesa aí que vocês falam, não, aí aqui a gente tem que fazer tempo. Mulheres nos unir, vamos nos unir em torno disso, daquilo, vamos, né? Qual é? Eu acho que atualmente, assim, o que tem mais chamado a atenção, me sensibilizado mais, é a questão da violência, né? E é interessante porque, assim, a gente acaba vendo a violência quando ela termina num feminicídio, mas, assim, existem diversos graus de violência, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, você tem 5 tipos de violências ali discriminadas, né? Que a mulher pode sofrer, violência patrimonial, que as pessoas não falam, mas existe bastante. Se ela violência não estiver física. na relação, ela perde o teto, por exemplo. E mulheres que são exploradas mesmo, né? De golpe, né? Isso tem acontecido bastante aí também, né? Em aplicativos, às vezes a mulher conhece alguém, aí transfere dinheiro para mim, não sei o quê, enfim, né? Tem a questão, ou mesmo num relacionamento mais longo, né? Tem isso, a violência moral, né? Psicológica, sexual, então, em todas essas violências, né? E que às vezes elas são tão sutis que não se percebe, assim, são comportamentos que foram aceitos ao longo do tempo, né? E que a gente muitas vezes não vê como uma violência e que acontece, né? Então, por exemplo, às vezes brincadeiras agressivas, forma de lidar, de expor a mulher em determinadas situações. Humilhação. De humilhação. Às vezes a gente vê casais assim, né? Até às vezes que a gente convive, né? E que isso acontece de uma forma né, assim, corriqueira, e as pessoas não olham para isso, e nem a mulher enxerga isso, mas isso vai causando, né, um sofrimento, um transtorno, enfim. Então acho que tem essa questão, acho que tem a questão da maternidade da mulher, né, o quanto que a maternidade sobrecarrega as mulheres e o quanto os homens não se responsabilizam, né. Um homem, ele pode muito bem decidir não ser pai, né, então, por exemplo, você tem um casal separado, né? Se o pai ele resolve ir para uma outra cidade, morar numa outra cidade, ele vai. Ele não vai pensar assim, eu preciso levar o meu filho, né? Quantos casos vocês conhecem assim? Agora imagina se uma mulher faz isso. Por exemplo, eu tenho desejo de fazer um doutorado, tenho que mudar para Brasília. Se eu deixar minha filha aqui com o pai dela, como que as pessoas vão olhar para mim, né? E como que eu vou me sentir? Porque eu também incorporei isso, né? Dessa função da maternidade, que é isso, né? Então, você é mãe, você tem essa obrigação. E os homens não têm. Então, isso no dia a dia é um peso que é muito grande, que não se fala sobre isso, né? Tanto que muitas mulheres, está acontecendo muitas mulheres não quererem mais ser mãe, né? Isso tem aparecido muito, né? Os relacionamentos, muitas vezes, depois que tem um filho, tem uma tendência a terminar, porque essa sobrecarga aumenta muito, e aí você enxerga ali a realidade, aí você... né, ver que às vezes não é possível continuar, enfim. Então acho que tem essa pauta também das mães, né, e essa sobrecarga do cuidado, né. Então assim, as funções de cuidado, elas não são enxergadas como um trabalho, elas não são valorizadas, elas não são remuneradas, né. Então pensa assim, por exemplo, hoje a gente está tendo a tendência do envelhecimento da população, né? Então, cada vez mais pessoas dependentes de idosos, dependentes de cuidados. Quem faz esse cuidado geralmente nas famílias? São as mulheres, né? Porque, não sei se vocês já tiveram essa experiência na família de vocês, mas se você tiver que contratar um cuidador, que famílias conseguem pagar cuidadores profissionais para você manter ali um cuidado? Porque é caro, porque realmente é um trabalho, né, exaustivo ali, cansativo e tudo mais. Então, isso é feito pelas mulheres de forma gratuita ali, como se fosse uma obrigação mesmo, como se fosse função. Se você tem famílias que têm irmãos e uma mulher, geralmente o cuidado vai ficar para aquela mulher e os irmãos não vão cuidar, né? Isso é extremamente comum. Então, eu atendo muito mulheres... Ela precisa abrir mão da vida dela, né? Da profissão dela. Exato.
Então eu atendo Daí que entra muitas a questão da mulheres saúde mental. Eu conheço que são pessoas, eu extremamente conheço gente sobrecarregadas, que abriram mão. Mulheres às vezes que já se divorciaram, o cara traiu, fez um monte de coisa, aí ele fica doente, aí ela começa a cuidar porque os filhos às vezes pressionam, a própria sociedade, aí ele não tem ninguém, você precisa cuidar dele. Então assim, tem situações que você olha e você fala assim, olha a violência que essa mulher, porque isso é uma violência também, né? Que essa mulher está sofrendo e ninguém está olhando para isso. E como é que isso acaba, como é que se encaminha para uma solução? Isso é cultural também, tem que ser demorado? Eu estava, antes de vir conversar com você, estava pensando, existe alguém que aqui em Amparo, alguma instituição, um núcleo, sei lá, uma instituição que tenha alguma responsabilidade específica de tratar dos problemas da violência contra a mulher? Existe isso aqui em Amparo? A gente tem, né, dentro da guarda, tem, né, Maria da Penha. Da Guarda Civil, né, tem profissionais, tem um trabalho, sim, a gente não tem uma delegacia, né, mas tem um projeto voltado, né, mas eu acho que ainda é muito solto, né, as pessoas às vezes não conhecem, não sabem, não tem medo, né, porque é isso, a gente tem que pensar em todas as estruturas, né, na educação, na saúde, assistência social, na segurança pública, né? Então são várias áreas ali que tem que estar coordenadas para pensar nesse porque cuidado. às vezes você mulher, precisa tirar a pessoa daquele meio, encaminhar ela para uma casa onde ela fique protegida, ela consiga se alimentar, é isso, né? Sim, às vezes, né, se ela não tem uma renda de que ela possa ter algum lugar, que ela possa ficar por um tempo, se ela tem filho, né? Então tem muitas ali questões que tem que ser olhadas. E a proteção, inclusive, se a violência advém de uma relação, né, de alguém que queira agredir e tal, precisa ter a proteção, aquela medida protetiva, jurídica. E mesmo isso às vezes não garante, né? Não, tem várias garante. Mulheres que têm medida protetiva e muitas isso vezes, né? É lógico que é importante, né? É importante ir mas atrás, é não importante é ter sempre isso. suficiente. Mas mesmo assim, né, a gente ainda vê casos, né, de mulheres que tinham medida e mesmo assim sofreram violências graves. Porque eu acho que aqui também foi até né? implantado, né, o botão do pânico lá, não sei, né, mas eu ouvi falar, não sei, mas é uma medida, não que isso é uma medida. vai resolver, mas Sim. é uma opção. É uma medida, mas esse é uma questão que precisa ser tratada de uma maneira holística, né? E isso tudo que a gente está falando é paliativo, no sentido assim, a gente está pegando já a causa, a gente tem que começar a olhar por que isso acontece, né? Por que os homens se sentem autorizados a violentar uma mulher, né? Então tem toda uma estrutura que é construída, né? Muito da agressividade do homem, né? De que isso é incentivado, isso é valorizado, né? Quanto mais macho, mais forte, mais, né? Essa questão da violência tem muito impregnada nos homens, né? Então a gente precisa olhar para isso e enfrentar trazer isso à tona para que a educação, Exato. com o tempo, isso vá mudando, vai né? permeando as aí que a práticas gente vai da conseguir educação. realmente transformar, né? Porque de agora médio e é longo apagar prazo, o incêndio, né? Então assim, o agora que a gente faz? Isso. Né, medidas assim extremas para a gente realmente proteger a vida das mulheres, mas para a gente realmente conseguir mudar a sociedade, a gente tem que olhar para as causas disso, né? E isso eu não vejo muito acontecer, assim, né? Infelizmente. Então você falou assim da solução, né? Antes de vir eu até estava lendo um post falando disso, assim, do desânimo que o feminismo traz, né? Porque você começa a enxergar os problemas e aí você fala assim, mas como que a gente resolve? Como que transforma isso? E isso não vai transformar, eu não vou assistir isso, né? Isso vai ser... né? Para as próximas gerações. Acho que a ONU tem um estudo falando que é mais de 100 anos para você atingir a igualdade, né, entre os sexos. Isso se a gente continuar fazendo, né, medidas, né? Mas a gente está vendo vários retrocessos na história, né? Então também não necessariamente a evolução ela é linear, infelizmente, né?
Mas assim, é muito tempo para a gente conseguir pensar em igualdade. Então, eu não vou ver. Então, a gente vai lutando mesmo aquela coisa que você planta a semente de uma árvore. Quem gosta você não vai curtir a sombra, né? Se você plantar uma tamareira, você não vai comer a tâmara. Né? E não vai sentar embaixo da sombra dela. Mas você faz isso porque outras gerações um dia vão poder, né? O meu jequitibá está crescendo. Né? Eu gostaria de complementar, posso? Tá? Falando sobre a violência mesmo, que é a violência do feminicídio. Então, somente os números de 2025. 4 mulheres assassinadas por dia. Foram 1.470 casos registrados no Brasil, que foram considerados feminicídios. Mas nós sabemos que muitos casos são computados como homicídios e não feminicídios, né? Em 10 anos houve um crescimento de 316%. E aí é interessante porque quando eu estava hoje dando uma lida nas reportagens sobre esses números, havia uma pessoa lá em casa trabalhando. Ele foi lá apertar, né, as portas das prateleiras da biblioteca, né? E aí ele foi lá e eu comentei com ele, nossa, né? Olha só esses números, né? São números alarmantes. Comecei a conversar com ele informalmente. E foi uma lei sancionada no ano passado também que aumentou a pena de feminicídio. Então, por exemplo, a pena mínima era de 12 anos, passou a ser 20 anos. A pena máxima de 30 passou a ser 40 anos. E eu falei justamente para ele o seguinte, mas não adianta, né? Eu comentei com ele, mas não adianta, né, pensar no aumento da pena, né, da prisão. Precisa tentar evitar antes, porque depois que já aconteceu o feminicídio, né, a gente não está achando a causa desse problema, né, que foi justamente aquilo que você acabou comentando, né, que eu achei bastante interessante. Até essa questão do feminismo em si. Existe uma escritora chamada Nízia Floresta, e eu trabalho e falo sobre ela, e ela meados do século XIX, ela escreveu 62 artigos defendendo a educação para as mulheres. Quando eu falo que isso é feminismo, algumas pessoas olham, né? Mas, isso é feminismo? Né? Então, lá no século XIX, meados, ela defendendo a educação feminina. Por quê? Porque a mulher praticamente menstruava, era moça, casava, tinha filhos e tinha que cuidar da casa, do marido e do filho. Estudar não era para mulheres. E a história mostra isso. Né? Quando a gente pega, por exemplo, as escritoras, elas foram esquecidas, elas foram excluídas, marginalizadas. A Academia Brasileira de Letras demorou muito para eleger, né, a primeira escritora, que foi a Raquel de Queiroz e tudo mais. E assim, é interessante, por exemplo, a FUVEST, vestibular da FUVEST, nesses 3 anos, não sei se você sabe, somente colocou escritoras mulheres. Então é bastante interessante porque essa preocupação em resgatar aquelas personalidades que foram esquecidas, e não porque eram incompetentes ou faltava intelectualidade, como muitos escreveram na época. Ou, por exemplo, essa é até uma escritora boa, porque escreve como se fosse homem, que é comum nós encontrarmos esses comentários em jornais da época. Então veja, demorou muito, e até hoje, por exemplo, a gente percebe que existe esse preconceito, até na área da literatura. A gente vê os últimos prêmios e as mulheres questionam, os prêmios só são para escritores, são poucas mulheres, né, que ganham os prêmios, que é o que aconteceu com o Jabuti no ano passado. Então a gente percebe que ainda é um campo que precisa ser visto com mais atenção. E é como você disse, lá no século XIX, a mulher buscando um espaço na educação, nós já estamos no século XXI e ainda esse espaço é muitas vezes contestado, né? Sim, tá? Com certeza. Ontem eu estava assistindo uma TV, aí passou um flash do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Aí uma jogadora sendo entrevistada, ela falou assim, a coisa é interessante porque estamos falando de futebol feminino, mas tudo que passou na televisão, alguma coisa assim, no estádio lá, eram craques masculinos. Né? E a jogadora falando assim, a gente precisa falar
das nossas referências mulheres, né? Porque tem um monte de mulheres, não só no Brasil, mas em todo mundo que joga futebol, e a gente só viu imagem de homens, né? Ontem eu vi isso na televisão, do Campeonato Mundial de Futebol Feminino, e ainda existe essa referência toda masculina, né? Sim. Aliás, nós estamos nos entrevistando e a gente não está deixando ela falar. Né? Não, mas assim, eu gostaria que você falasse sobre as suas referências femininas. Você já citou uma, né? Sobre as referências. Eu tenho sobre as mulheres, já citou uma, mas vamos lá, vamos conversar. A Bell Hooks, que é uma escritora Sim. americana que eu tenho assim paixão por ela, né? Até por ser uma mulher negra também, né? E toda essa construção, né? Ela fala muito sobre o papel da mulher, fala muito sobre amor, né? Então é interessante isso também, né? Enfim, né? É um tema que para começar a falar tem muita coisa, acho que não dá, mas enfim, é uma grande referência para mim. Angela Davis também fez, né, aniversário recentemente. Enfim, acho que agora está me fugindo aqui, mas acho que as minhas grandes referências assim de como fala, teóricas assim, né, são essas mulheres, né, que eu citei. Posso falar outra coisa diferente? Onde entra o Batuque de Marias? Vamos falar do Batuque de Marias? Vamos falar do Batuque. O Batuque é um projeto, né, que nasceu há 3 anos, né, e muito nesse lugar, né, fui eu e mais outras mulheres, né, a gente conversando sobre isso, mulheres que gostavam de música, de samba, tudo, estavam tocando em outro bloco, e aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre esse papel da mulher, né, o quanto que a gente queria aprender, por exemplo, a tocar, e era assim, toca aí, né, tipo, não faz muita diferença, né, a gente queria aprender a tocar realmente o instrumento, e isso não era muito valorizado. E aí a gente resolveu montar um bloco só de mulheres, né, e tem sido um espaço bem potente, assim, né, de empoderamento, as mulheres relatam isso, né, muitas mulheres relatam isso pra gente, né, essa questão de mulheres falarem assim, eu nunca, né, era casada com um músico e nunca pegou num instrumento, nunca tocou um instrumento, morria de vontade de tocar e nunca teve essa oportunidade, nunca fez isso, então tem essas descobertas, assim, né, e aí a gente vai entendendo que a gente consegue fazer, né, a gente consegue entrar nesse mundo, a gente consegue produzir para além. Homem. Muito engraçado, porque às vezes a gente toca nos lugares na minha cabeça, e aí sempre os homens vêm dar dica, vêm, né, ensinar, sabe? Tem muito disso, assim. Quantas pessoas hoje fazem parte do Batuque de Marias? Acho que a gente está com umas 30, 40 mulheres. É bem flutuante, assim, né? Sim. Quando chega mais perto do carnaval, aumenta, depois dá uma diminuída, né? Mas a gente atua assim o ano inteiro, a gente montou uma associação, inclusive, né? A gente toca em lugares, né? A gente toca no CAPS, já tocamos na Fazenda Palmeiras, enfim, a gente tem essa política assim de querer realmente levar a música para lugares que não são tão comuns, né? E acolher as mulheres de todos os tipos ali, né? Que queiram participar, né? Então a gente tem esse porque não é só batuque, vocês cantam, vocês levam a música, como você está dizendo, levar a música, né? E a gente... Existe um repertório. Sim, a gente tem algumas profissionais, né? Tem a nossa mestra que é a Fernanda, então tem mulheres que trabalham realmente com música, que são a nossa base, assim, que nos ajudam muito, e tem nós que somos as não profissionais, vamos dizer assim, que estamos ali aprendendo, né? E tem sim, a gente tem toda uma produção assim de realmente olhar para o repertório, olhar para a história das mulheres, então a gente tenta contar uma história, né? Tenta valorizar, recuperar, né, mulheres de várias décadas, assim, pegando músicas compostas por mulheres, né? Então a gente tem todo esse o repertório também é tratado com esse viés. Sim, e acho que uma das características que as pessoas falam muito, quem nos acompanha fala dessa questão da qualidade mesmo do repertório. E variado também, porque a gente também toca funk, toca axé, samba, né? Então a gente também
tem essa experimentação, assim, de fazer, né, várias mudanças, assim, né, enfim, criativas, assim, né? Tem mulheres que escrevem música, né? A gente está aí também nesse processo, Bacana. Então tem um estímulo, né, para que essa criatividade apareça, porque é isso, assim, às vezes as mulheres não têm esse espaço, né? Então você fala assim, não tinha muita escritora, né? Porque é isso, você está ali gastando o seu tempo, investindo a sua energia, fazendo, né, cuidando, tudo mais, você não tem tempo para, né, você não tem alguém que está ali cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos para você poder ir lá, tirar o seu tempo, né, ter toda a sua criatividade ali aflorada que os homens acabam tendo, né? Então tem muita essa diferença, né? E quem quiser fazer parte do Batuque, como que faz as mulheres? Então, a gente tem um Instagram, que é o Batuque de Marias, então também fazer o convite para todo mundo seguir a gente lá, apoiar o projeto. E aí lá a gente tem um link de inscrição, então de tempos em tempos a gente chama novas integrantes, né? Então qualquer pessoa, então as pessoas perguntam isso, assim, eu preciso saber tocar, eu não sei tocar nada, não precisa saber tocar, é só ter vontade realmente de aprender, de fazer parte de um coletivo de mulheres, é aberto, né? Então vai lá, se inscreve, Qualquer acompanha. pessoa feminina, qualquer mulher. Mulher, tem que ser Não é mulher. isso? A única condição é ser mulher. E assim, doutora Patrícia, aproveitando aí que você falou, né, a respeito... Aliás, o Edgar perguntou o Batuque. Nós falamos bastante sobre saúde, falamos bastante sobre estudo, sobre a sua formação. E agora que nós partimos para a arte, a música. E isso tem muita relação também com a saúde mental, né? De você ter o seu tempo, o seu espaço de fazer aquilo que você deseja. E além do Batuque, o que a Patrícia gosta de fazer, tirando a parte profissional, dos estudos, da docência, e tirando o Batuque, que nós já sabemos que né, uma atividade que você exerce, que você gosta de estar presente e tudo mais. Eu gosto de correr, eu sou corredora, então faz aí uns 2 anos e pouquinho que eu comecei nessa empreitada, né? E a corrida é aquela coisa, né? Se a gente vai meio se contaminando, aí vai, né? E já corri uma meia maratona, gosto bastante de correr. Gosto muito de viajar. A mini maratona são 20... A meia maratona são 21 quilômetros, maratona 42 e a meia 21. Então já corri, vou correr agora em final de maio, vou correr em Porto Alegre. Então eu gosto bastante. Gosto de viajar muito, assim, eu tento, né, conciliar o trabalho, a filha, enfim, mas viajar tanto com ela, mas gosto muito de viajar sozinha também, que acho que é outra questão para as mulheres. Eu comecei a fazer isso há pouco tempo, assim, depois que eu me separei, e é um desafio, assim, né, não é muito comum, né, então também estimulo muitas mulheres a experimentarem isso, né, mesmo às vezes que tem família, enfim, mas de ter um momento, né, de fazer coisas sozinha, assim, para si mesmas, né. Acho que é isso, gosto de ler também bastante, ver série, gosto de filme, né, série, gosto de cinema, assim, tenho... A sua leitura é da área de medicina? Não, assim, eu tenho que estudar, né? Porque Sim, isso não claro. tem como, mas quando eu pego assim, um livro, eu gosto de outras coisas, né? Não muito relacionadas à área da saúde, assim. E leio muita mulher, assim. Eu acho que ultimamente meus livros, a maior parte, são escritos por mulheres, assim. E música? Gosto também bastante de música. Eu gosto de rock. Rock brasileiro, nacional, assim? Brasileiro, assim, eu gostava, né, na minha adolescência, eu gostava muito de Legião Urbana, né, sabia todas as letras, enfim, aquela coisa. Mas gosto também de rock internacional, gosto dessas bandas, vou no show do AC/DC, gosto muito de show, então... Minha filha também agora, de uns tempos pra cá, também virou roqueira, acho que mais do que eu até. Então eu tô aproveitando pra levar ela pra ver essas bandas que estão, né, aí no fim de carreira, já que a gente tem que aproveitar pra... Que são as boas, né? Então a gente vai, então eu gosto disso. Maravilha. Você escreve?
Olha, eu gosto de escrever, assim, mas eu não tenho muito hábito, não. Faz tempo que eu não escrevo. E você escreve especificamente qual é a linha que você mais... Eu São gosto reflexões, de escrever reflexões, assim. Eu tive um tempo que fazia diário, gostava de, não tanto diário, mas assim, de tempos em tempos, escrever um pouco algumas reflexões minhas, assim, umas análises. Faz tempo que eu não faço, você falou. Pra agora. fazer, né? Precisa, eu gosto de escrever. É sempre legal. Mas né? assim, ficção não, assim, acho que eu não sou muito criativa, não, pra inventar histórias, essas coisas, eu não sou muito boa, não. Eu tinha essa mesma impressão sobre mim, o que eu estou viajando na maionese no meu livro agora, que você não tem noção. Vamos me botar uma camisa de força de hora que começarem a... Minha escrita é mais técnica, né? Os artigos, essas coisas, então recentemente escrevi, né? Um capítulo de livro junto com a Valesca, então assim, a escrita acaba sendo mais técnica mesmo, né? Não tem muito... Mas o tempo muda, né? Com certeza, né? Com certeza, ainda tenho, espero, né? Muito tempo de vida, ainda posso... E assim, eu comentei antes de nós começarmos a gravação que eu descobri hoje que você tem uma conta no Instagram que se chama Neutro é Meu Shampoo. Tenho. Então eu gostaria que você comentasse, né? O Edgar também tem alguma anotação, quer falar alguma coisa sobre? Não, despertou a mesma curiosidade em mim. Né? Eu também anotei essa questão. Como que surgiu? Então, eu gosto de política, assim, gosto de entender, né, as dinâmicas da sociedade, acho que isso é muito importante, assim, é fundamental pra gente, né? E a gente tá passando um processo político no Brasil aí nos últimos anos difícil, tudo, né? E acho que foi na época da pandemia, mais ou menos, acho que um pouco depois, acho que na pandemia isso aflorou bastante em mim, né? Porque toda a questão... Porque você estava trabalhando... Estava trabalhando na linha de frente, né, e vendo os absurdos que o Ministério da Saúde estava fazendo, assim, acho que a gestão da pandemia no Brasil foi horrível, assim, a gente sofreu muito, né, quem estava na ponta, assim, demais, né, os profissionais de saúde, e isso me despertou, assim, né, mas é muito difícil você falar de política, né? Porque como o feminismo, tem coisas que as pessoas se armam muito, né? E acho que também a esquerda, né, que é o campo que eu me identifico, ela tem dificuldade de conversar com as pessoas, né? Eu acho que às vezes é muito intelectualizado, é muito distante da realidade das pessoas, então acho que também tem essa dificuldade, né? Então foi uma tentativa, assim, de eu tentar falar de uma forma mais... clara, mais próxima das pessoas, de política, tirando essa questão dos partidos, assim, né, dessa questão mais partidária, mas pensar na política no nosso dia a dia, assim, como ela interfere nas nossas questões de saúde, né, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver, né, e a gente precisa entender essas dinâmicas, né, então foi nesse sentido. E o nome, né, porque é isso, né, tem muitas pessoas falando assim, eu sou neutro, eu sou centro, eu não gosto de política, eu não me identifico com política, mas todo mundo tem uma forma de enxergar a realidade e o mundo que, né, ou tem uma tendência para a direita ou para a esquerda, né, nesse sentido, assim, do que você acredita, do que você entende, né, do que você defende como ser humano, como pessoa, né, então era uma provocação, né, disso, assim, ninguém é neutro, todo mundo tem um lado, né, e aí para as pessoas enxergarem isso, né, que de alguma forma a gente se posiciona, né, e fazer essa provocação. Mas aquilo, né, falta de tempo para produzir realmente, né, tinha vários projetos, assim, de fazer podcast, né, tinha um colega lá de Serra Negra, de Pedreira, que a gente pensou em fazer, de pegar temas assim do cotidiano e trabalhar, mas a gente não conseguiu, assim, não consegui dar conta. Tá lá, né, eu não desfiz, tá lá, tem até alguns vídeos, não sei se você assistiu, tem até meio vergonha um pouco assim. Na verdade, fiquei sabendo hoje, eu não assisti, mas eu vou assistir. Às vezes eu fico meio assim, né, porque aquelas coisas que você faz meio assim, sem pensar muito, né, mas é isso, assim, acho que era esse desejo de poder, de alguma forma, contribuir, né, para as pessoas pensarem um pouco mais, né, sobre política, né. Eu tenho mais um outro item que eu me identifico
com a Patrícia, que ela gosta de cantar. Chegou um tempo que eu comecei a montar um grupo verdade, de karaokê. né? De karaokê, né? Você mandava, e conta pra mim, eu vi que você foi aprender a cantar, que não te serve cantar só debaixo do chuveiro, você foi aprender mesmo. Só para eu saber, antes de você responder, no Batuque, você é uma das vocalistas? Não, não sou. Eu até cantei. A primeira apresentação que a gente fez foi no Festival de Inverno. E aí várias pessoas cantaram, eu cantei também, mas assim, não... É aquilo, né, assim, é querer fazer uma coisa que eu gosto, eu amo música, assim, mas eu nunca tive nenhuma formação, nunca tive nenhum incentivo, assim, pra isso, né. E aí eu resolvi fazer uma coisa diferente, assim, eu fui fazer aula de canto, né, e eu lembro que eu comecei, acho que não deu um mês, entrou a pandemia. E aí a professora, até a Carol Herrero, né, ela montou aulas online, né, pra gente poder continuar, né, e foi uma das coisas que me ajudou muito, assim, na pandemia, né, porque era aquilo, a gente não podia sair de casa e ainda trabalhando, morrendo de medo de ficar doente, de passar a doença para minha filha. Todo mundo devia cantar, né? Então a música me ajudou muito, né, mas eu não sou boa, assim, eu reconheço, mas sabe que tem essa reflexão também, né, porque a gente às vezes tem essa cobrança de ser boa em tudo, né, então tem coisas que você vai fazer porque você gosta e assim, não é porque você, né, você não vai ganhar dinheiro com isso. O karaokê não é para quem sabe cantar, né, é para quem gosta de cantar, né? Então, tem até uns vídeos no Instagram. Muito legal, assim, eu fiz questão de registrar isso é interessante. Pode até perguntar para a Carol, que eu também fiz aula com ela, e veja só, pergunta o seu canto. Mas era para cordas vocais. Excelente, mas Carol. Faz um tempinho que eu parei, gostaria de voltar, aquelas coisas, né, que a gente vai deixando. Eu estou para começar a aprender a contratar uma aulas, né, de canto também, mas eu ainda não consegui. Mas eu gostaria sim de fazer. É muito bom. Eu vou fazer sim, com certeza. Como é que está o nosso tempo? E já passamos de 1h20. Olha, o papo tá bom, né? Puxa vida. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta assim para você. Nós tentamos passar pela né, multiplicidade aí de temas que a gente percebeu em você, que gente interessante e relevante, a gente quer explorar tudo. O que é que eventualmente a gente não perguntou para você que você precisa dizer e sinta-se à vontade, assim, sabe? Eu vou ligar, o Fernando perguntaram disso, menos daquilo. Pô, eu vou estar aqui. Olha, eu tô aqui pensando, mas eu acho que a gente conversou sobre tanta coisa, né? Até coisas que eu nem imaginava que vocês iam perguntar, da questão da cannabis, né? Enfim. Mas no grau certo? Super no grau certo. Eu acho que a gente conseguiu ir, né, compondo, assim, os temas foram se complementando, foi fluindo. Eu gostei meio bastante. doido, assim, né? Um pouco meio doido. Não tem sequência, né? A vida, né? Assíncronos, né? Nós somos assíncronos completamente. Eu acho que a gente falou de tudo, assim, que eu tinha pensado, sim. Você gostaria de falar suas considerações finais? Alguma coisa que você gostaria de falar? Considerações finais é chique, hein? É formal, hein? Mas a tese, as suas né? considerações momentâneas? Você tem um momento. Quais são suas últimas palavras? Que horror! Eu acho que fazer um convite mesmo para as mulheres, né? Eu acho que a gente ouve muito falar mal do feminismo, né? E é um movimento, né, que pretende proteger as mulheres, né? Fortalecer as mulheres. Então, eu acho que um convite para a gente se desarmar, ler mais sobre, seguir mulheres. Acho que agora com o Instagram, né, com essas redes sociais, a gente tem muita coisa interessante assim, sendo produzida, né? Então, vou fazer um convite para me seguirem também. No Instagram eu falo de saúde, mas acho que eu até falo menos de saúde. Assim, eu posto muitas coisas assim, do cotidiano mesmo, acho que do que atravessa a vida das mulheres. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, né? E um convite para os homens também, acho que para refletirem sobre o seu papel
né, como tem se posicionado, como lidam com as mulheres que convivem, né, como se posicionam quando entram em contato com violências, com comentários, né, eu acho que é muito importante se posicionar, né? Acho que entender o que está acontecendo. É como nós fizemos, né, Fernanda? Se posicionar. Nós identificamos um assunto, uma coisa muito importante, a gente precisa trazer isso à tona, precisamos conversar sobre isso, sobre a relação homem e mulher, sobre o empoderamento feminino, que não significa a redução do poder masculino, né? Não tem nada a ver, são coisas completamente isoladas. O empoderamento da mulher, eu acho que é o foco que precisa mesmo ser buscado, não é isso? E agradecer realmente esse espaço, né? Eu acho que é muito importante, assim, vocês se sensibilizarem em relação a isso e dar espaço, dar visibilidade. Eu acho que é muito importante, assim, esse espaço, e eu agradeço. E desculpa pelas perguntas, às vezes, um pouco... Imagina, em nenhum momento eu me senti desconfortável. Que bom. Foi ótimo, acho que tinha até, né, da vontade de continuar, né, o papo. Agora, nós também, é que o tempo passa, né, a gente vai engatando, né, a conversa. Eu gostei muito de ter recebido você. Você supriu e extravasou a minha expectativa, fiquei muito feliz. Eu acho que o público vai tirar um bom proveito, né, dessa conversa. Que você acha, Fernando? Com toda certeza. E o Instagram é doutora Patrícia Braz, com Z, tudo bem? E Batuque de Marias. Isso. Tudo bem? Para vocês seguirem. Não, muito interessante, muito relevante, porque com a doutora Patrícia Braz, que é relevante e interessante também. Obrigada, gente. Podemos encerrar? Podemos. Então, gente, é isso. Primeiro programa de 2026, recebendo a doutora Patrícia Braz, uma entrevista muito bacana, a quem a gente agradece. E a gente volta numa outra oportunidade. É isso, Fernando? Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais. Até a próxima. Até a próxima vez. Mais. Tchau, gente.